na nossa etnia, dançando no salão. Vamos clarar o dia, um queijo e um vinho, e minha companhia a te esperar. Hop chubiraba, hop churai. Dona, minha garganta fico aflita, mas você vem. É um pouco tarde, não importa, aqui está meu bem, com flores sem espinhos, e minha companhia pra me agradar. Hop chubiraba, hop churai. Um beijo, uma palavra, um sorriso e tudo muda. Conta a sua mágica, minha vida se transmuta de água pra vinho. Sua companhia, não há o que pensar. Nosso amor combina como queijo e vinho, e essa melodia nos embalar. Hop chubiraba, hop churai. Harap dirarandau, harap dirarandau. Olá! Começa agora mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul e também parceira do Futura. E o programa de hoje celebra a Semana Mundial da Amamentação Infantil. Então fique ligado aí com a gente para saber mais sobre essa importante fase na vida do ser humano. E para falar sobre o papel do aleitamento infantil e a importância dele na saúde da criança e também na criação de vínculos entre mãe e bebê, estamos recebendo aqui no estúdio o Gustavo Torre, ginecologista, a Maria De Carli, pediatra, e outros profissionais que estão aqui na nossa plateia e mães para falar aqui com a gente sobre o assunto. Na nossa atração musical, a Paola e o Gabriel, que vieram aqui apresentar um pouquinho do seu novo trabalho, o Empírico. Mayra, a Semana Mundial do Aleitamento Materno foi criada em 92, com foco na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. Considerando esses três aspectos, né, qual o objetivo, o foco final dessa campanha? Este ano é um tema bastante pertinente, que é trabalhando junto para o bem comum. E se sabe, isso é muito evidente, que a amamentação, embora seja um ato instintivo, sofre influências sociais, culturais, econômicas bastante importantes. Então, o objetivo é exatamente o trabalho de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, com uma atenção especial a essa mãe nutriz, que já começa no pré-natal, para que essa mãe tenha todo um apoio, uma orientação, trabalhando em cima de mitos e tabus que muitas vezes comprometem a amamentação, e depois permitindo com que esse bebê seja amamentado pelo menos de forma exclusiva, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, até o 6º mês, e complementado até os 2 anos ou mais com uma alimentação saudável. Ok. Gustavo, na tua opinião, essa é uma causa que deve envolver outros órgãos, a sociedade como um todo? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que trazer toda a sociedade para participar disso, não só a equipe multidisciplinar de saúde, desde agentes de saúde, pessoa que trabalha na UBS, os pediatras, o médico que faz o pré-natal dessas pacientes, mas os familiares dessas pacientes se engajarem na causa da amamentação, que é fundamental, né? Passando então pelo pré-natal, pelo atendimento a nível hospitalar e o atendimento pós-natal dessas pacientes e orientação para que elas tenham de fato uma amamentação efetiva por bastante tempo, beneficiando esse vínculo dela com seu bebê e favorecendo e prevenindo infecções. Uma série de vantagens, na verdade, se consegue através da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é fundamental que não só os órgãos principais de saúde, mas todas as políticas que podem ser feitas e o envolvimento da sociedade para estimular essas gestantes que vão amamentar. Pois é, a Mayra falou, né? O tema desse ano é trabalhar juntos para o bem comum. De que forma que esse tema pode ser trabalhado, então? Eu acho que, assim, desde
o estímulo familiar, a família é a base da estrutura do ser humano, e passando por um pré-natal adequado, onde o médico examine a mama dessas pacientes, avalie com ela essa questão de importância, né, da amamentação. Existem, tanto na rede básica de saúde, como a nível hospitalar, cursos para gestante com orientações, não só orientações teóricas, mas orientações práticas. A gente sabe, tem um estudo americano que mostra que não basta tu entregar uma apostila sobre a amamentação para gestante. Talvez ela não tenha acesso, não tenha condições de ler aquele material, mas sim esse apoio na prática que deve ser dado para que isso efetivamente aconteça da forma mais satisfatória possível. Mayra, hoje existe aí uma flexibilização no tempo da licença maternidade, né? E de certa forma isso beneficia o aleitamento. Fala um pouquinho sobre isso. A gente preconiza, como eu já comentei, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Na prática, a maior parte das mulheres tem 4 meses, os 6 meses, embora já seja uma lei, existe uma série de obstáculos para que na prática funcione os 6 meses como realmente se gostaria. Então, o que essa mãe pode fazer no momento em que ela tem que retornar ao trabalho? Ela pode montar, entre outras coisas, o seu banco de leite. Então, é possível, e não há grandes mistérios, em que essa mãe, uma semana, 10 dias antes de voltar ao trabalho, todo o excedente de leite seja armazenado de uma forma bastante simples e ela monte o seu banco de leite caseiro, digamos, porque o leite assim coletado, nós podemos conservar por 12 horas em refrigeração. Após 12 horas, se recomenda o congelar, manter em freezer, ele dura até 15 dias. E é prático naquele horário em que a mãe estiver no trabalho e que ela não tiver condições de amamentar, em vez desse bebê estar recebendo uma fórmula ou outro tipo de leite, ele poderá receber o próprio leite da mãe. É fácil, se descongela em banho-maria e o bebê continuará recebendo. É bom para a mãe, porque essa mãe vai manter a produção, é ótimo para o bebê, inclusive assim, é extremamente importante para a economia familiar, como o Gustavo estava comentando, quer dizer, hoje em dia manter um bebê que não seja em aleitamento materno tem um custo muito grande, isso tem que ser levado em conta. Então, é extremamente importante que essa mãe seja orientada durante as suas consultas de puericultura, até porque a gente que faz consultório se nota assim, uma ansiedade quando termina o 3º, vai entrar para o 4º mês, eu vou ter que voltar a trabalhar e vou ter que desmamar, não. Até porque quanto mais essa mãe for retirando o seu leite, ordenhando esse leite para deixar para o seu bebê, mais tempo ela vai manter a produção. E esse contato entre mãe e bebê é realmente a melhor forma de criar vínculo, né, entre mãe e filho. Outra forma tão importante quanto a amamentação. Fortalece o vínculo, essa criança se torna assim uma criança mais segura, essa mãe se sente empoderada. Então, a parte de todas as vantagens, melhor alimento, crescimento, desenvolvimento adequados, a proteção contra infecções, menos quadros alérgicos, enfim, tu tens esse vínculo que é algo assim que não se desfaz. E nesse contexto, qual é o papel do pai? O pai é extremamente importante. Esse pai ele é importante já no pré-natal, um apoio que ele vai dar a essa mãe no pré-natal, o acompanhamento no pré-natal, e ele é um parceiro insubstituível. Eu digo que os pais não amamentam, mas esses pais auxiliam muito na amamentação, auxiliando em algumas tarefas domésticas para que essa mãe possa disponibilizar melhor o seu tempo, não trazendo fórmulas para casa que, querendo ou não, acaba tendo uma influência, então estimulando. O pai não amamenta, mas certamente é um parceiro importante na amamentação, através do apoio que ele dá para a mãe nesse período tão importante das nossas crianças. Ok. Logo mais a gente conversa mais um pouquinho, porque agora você confere um material que a nossa equipe de reportagem fez nas ruas, perguntando para as mulheres qual a importância da amamentação. Olha só. Tu amamenta teu nenê? Não, Por que não?
por causa que eu tive muito pouco leite, daí ele não... Daí eu tive que dar leite não para ele. Sim, amamento sim. Por que da escolha da amamentação? É tudo mais prático, né? É tudo melhor, tudo mais prático. Não precisa esquentar nada, é só dar ali o leitinho para ele e deu. É para a saúde do bebê e tá prontinho, tá quente, é só dar que tá pronto. Obrigação de mãe, né? Amamentei até 2 anos. Bom, primeiro porque é o melhor alimento para eles, né? Quando nasce, faz bem para a mãe, faz bem para o bebê e é uma delícia amamentar. É a melhor coisa que tem. Eu tenho gêmeas e os dois foram até 2 anos e meio. Pelo menos até os 6 meses a criança tem que mamar, né? Tem que dar uma mamar para eles ficar bem forte, feliz. Porque é melhor para ela, para a saúde dela, né? Para mim também. Voltar o corpo mais rápido. Tem mais saúde para o bebê e para a gente que é mãe. Tem menos risco de criar câncer de mama e também tem menos risco para a criança ficar engripada, pegar doenças. É essencial para a criança, né? É o melhor, né? O leite que tem é o da mãe. Além das vacinas, a amamentação ajuda na prevenção de gripe, resfriados. Né? Como é que está sendo esse processo? Tá sendo muito gostoso, bem maravilhoso. Pra mim foi bem bom, porque eu voltei ao meu peso normal, eu emagreci, pra mim foi bom. Bem difícil, porque eu quase não tinha leite, então foi complicado. Foi assim, o tempo que foi por insistência mesmo. Foi um pouco dolorido, mas é até pegar a prática, porque é a coisa mais natural do mundo. Não tem como tu ter filhos e não amamentar, acho que é o que toda mãe anseia. Eu lutei por eles, né? Nem podia dar de mamar, mas eu dava, por causa deles. Porque eles precisavam, tinham 2,340 kg cada um. Eu sentia muita dor e o doutor, quando eles se grudavam no peito, era aquela dor horrível, mas eu aguentava, né, por causa deles. Tem mães que têm leite e daí não querem dar porque que os peitos caem e isso acontece, mas eu acho que não, acho que se a gente já tem o leite no peito que é para amamentar, né? Não sei se é melhor para o bebê ou para a mãe, mas é maravilhoso. Pois é, e o que acharam? São muitas opiniões, né, mas a gente percebe aí uma conscientização das pessoas, né, Gustavo? Sem dúvida, eu acho que falaram coisas brilhantes ali a respeito desse vínculo, o quão importante é esse vínculo, estimulando a melhora da relação entre mãe e bebê, prevenindo infecções para o bebê. O leite ele é saudável, é o melhor alimento usado exclusivamente nos primeiros 6 meses para esse bebê, reforça esse vínculo da mãe. Tem uma mãe que até relatou favorece até o emagrecimento dela no puerpério. E não só isso, é econômico também. É uma vantagem em todos os aspectos, né? Durante a nossa enquete surgiram algumas dúvidas, inclusive, dessas mulheres. Vamos tentar responder algumas delas? Sim. Quais os benefícios do aleitamento materno? A gente já respondeu, né, um pouquinho, sim, mas reforçando então. Então, fortalecimento do vínculo mãe-bebê, prevenção de infecções, a mãe se sente gratificada também com isso, né? Então, aumento do ganho de peso do bebê, né? Tem até pesquisador aqui do Rio Grande do Sul, tive a honra de ter como professor o Dr. César Victora, de Pelotas. É um grande pesquisador brasileiro e cientista que, desde a década de 80, pesquisava aleitamento e nutrição infantil. Recentemente, no Canadá, este ano, ele recebeu o primeiro brasileiro a receber esse prêmio no Canadá por esses estudos. Ele foi o responsável por mostrar ao mundo que aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses diminui mortalidade infantil. Né? Então, realmente é muito importante isso. Tem outra pergunta aí, vamos ver. Queria saber se tem alguma coisa que pode evitar para o bebê parar de morder o peito. Na verdade, o que acontece? O bebê ele não nasce sabendo mamar. Então, a gente precisa que a mãe tenha paciência de mostrar onde é que é a areola, onde é que é o mamilo e fortalecer esse contato pele a pele,
para que ele aprenda naturalmente, ninguém nasce sabendo, aprenda a fazer essa boa pega, pegar adequadamente esse bico. Às vezes o morder significa que talvez ele não esteja na posição adequada e não está vindo o leite, né? Porque a sucção da areola e do mamilo é que faz essa descida do leite, né? Na anatomia da mama, que faz essa descida. No momento que você ensina esse bebê a fazer a pega adequadamente, esse leite flui mais facilmente, ele se sente alimentado e aí para de morder, passa fome e isso é benéfico. Claro que tem que existir muita paciência por parte de quem está ensinando essa gestante e da própria gestante para que isso se dê de forma adequada. Obrigada, Gustavo. Vou falar um pouquinho aqui com a nossa plateia, então. Microfone, por favor. Pode ficar contigo, na verdade, Aline, né? Isso. Aline, tem um projeto aí, né? O Maternascer. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de vocês. Então, a gente aqui ouvindo falar, né, até o doutor falou sobre a questão da rede de apoio, né, que a gente falava da importância também dos pais. E então esse projeto ele resgata duas formas dessa rede de apoio se fortalecer. Uma delas é com o círculo de mulheres, então nesse círculo de gestantes, uma roda de conversa onde a gente vai trazer informações também pertinentes de profissionais competentes, mas também esse espaço de troca, onde a mulher pode contar com outra gestante, com a experiência da maternidade de uma, enfim, né, que a gente possa ter essa troca real e verdadeira para esse apoio. Então, acho que mais do que também a preparação, a gente falou muito aqui dessa preparação da informação, mas também tem um apoio e uma preparação que é emocional, né? Então, através desse encontro, a gente quer propiciar isso e um apoio também, uma preparação física, né? Não só física, mas energética, enfim, através do yoga. Então, o Maternascer é essa roda de apoio com práticas de yoga, onde então a gente vai estar equilibrando o nosso corpo, fortalecendo, né, trabalhando essa harmonização também, né, das nossas glândulas, que é uma fase de muita mudança, um humor oscilante, né, o emocional e às vezes a desistência, né, desse aleitamento dá por conta disso também, né? Então, as práticas de yoga vêm nesse sentido. Daiane, tu faz parte também aí do... Passa só um mic aqui. Tu tá com o mic? Tá bom. Tu faz parte também aí desse projeto, tá esperando o bebê. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência, a tua opinião sobre o assunto do programa de hoje. Então, eu faço parte do projeto também, como gestante e como empreendedora, né, desse projeto. Logo no início da gestação, nos 3 primeiros meses, que para mim foram o primeiro contato que eu tive com toda essa mudança interna que estava acontecendo, eu percebi que eu precisava dessa rede de apoio que a Aline comentava, que eu precisava de um espaço de escuta, de fala. E como eu estou fazendo um curso de formação para instrutora de yoga, eu já estava percebendo que pelo yoga isso estava me ajudando. Mas ainda eu gostaria mais de um enfoque, uma perspectiva na área da gestação. E então veio a ideia de montar esse grupo, que é um grupo que leva a informação. A gente está começando segunda-feira que vem, dia 7 de agosto, às 7h30. E é um grupo que vai levar, então, informação, tanto na parte gestacional, quanto na parte de pós-parto também, né, na área da amamentação. E a gente faz essa roda de partilha, de a pessoa, então, se colocar ali com as suas dúvidas, os seus temores, compartilhar, e a gente, então, se identifica muito uma com a outra e se cura através dessa identificação. E a prática de yoga, que vem para nos fortalecer fisicamente, emocionalmente, nos preparar para o momento do parto, né? A meditação, que vem para nos relaxar. Então, todos esses aspectos são os aspectos que nós estamos trazendo nesse grupo, para que, então, possamos passar por esse período de uma forma que a gente se reconecte conosco mesmo, com o nosso sagrado feminino, e possa passar para os nossos bebês também todo esse sentimento, né? É teu primeiro filho? É o meu primeiro filho, mas não é a minha primeira gestação. É a minha segunda gestação. E esse também foi um dos motivos pelos quais eu senti a necessidade de ter esse apoio, porque eu sentia muito medo.
Eu sentia muito medo de passar novamente por um aborto, foi um aborto espontâneo. E então eu não queria mais sentir somente medo. Eu queria também sentir alegria, eu queria poder viver isso com ele, porque eu sei que o que eu sinto ele sente também, né? E as pessoas à minha volta também. Então, para mim tem sido realmente desde que a gente começou a conversar sobre o projeto há 3 meses atrás, tem sido para mim uma cura verdadeira, emocional. E é algo que eu sou muito grata e com certeza estou tendo uma gestação muito bonita e muito privilegiada por estar podendo compartilhar isso. Com certeza. E Daiane, tu pretende amamentar? Com certeza, sim. Quero muito, quero criar esse vínculo, quero passar por essa experiência. Tem muito essa questão, né, de reconhecimento do próprio corpo, dessa natureza que nos foi dada e que muitas vezes a gente se desconecta, né, num mundo que não preserva talvez tanto isso, né? Então, quero muito e espero que o Theo me ajude, espero poder ajudá-lo também, né, e que seja por bastante tempo. Sim, obrigada. Obrigada a você. Bom, logo mais a gente continua conversando sobre a amamentação, porque agora a gente vai para o intervalo, mas você fica aí com o som da Paola e do Gabriel, não sai daí. Onde você chegou, ninguém mais esteve, então ficou o seu lugar. E onde você passou foi bem mais longe que alguém pudesse chegar. Tudo se transformou e nunca mais os dias passaram-se iguais. E você sabe bem, foi mais além, ficou até os dias atuais. Que esse nosso velho amor. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Será que o infinito não será finito, além da palavra que acaba na última letra, ou na infinidade das voltas finitas da órbita de um cometa? Há um porquê na eternidade, se não tem um fim, qual é o fim do sem fim? E se não há o fim, quem é que prova pra mim? Nosso amor é infinito, talvez sejamos finitos. Finito ou não finito, tudo tem um começo e eu não pago preço pra saber se um dia terá fim, se acabará no fim. Definitivamente tudo tem um começo e eu não pagarei preço. Quero você pra mim, pra sempre aqui. 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 Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do Futura,
hoje falando sobre a importância da amamentação infantil. Paola, você já pensou sobre esse assunto, sobre a importância do aleitamento para a vida das pessoas? Com certeza. Atualmente eu tenho tido a alegria de ter várias amigas que foram recentemente, né, viraram mães, e isso me alegra muito, porque eu acabei conhecendo uma realidade que até então não havia pensado e pude acompanhar através da experiência delas, da conversa, e hoje também aqui no programa, lendo um pouco sobre o assunto, do tamanho vínculo e de quanto especial, quanto único é essa experiência da amamentação. Então, inspirada por vocês e também pelas essas amigas, desejo profundamente ser mãe e amamentar futuramente. Ai, que lindo. Gabriel, tu é pai aí, né? Conta um pouquinho dessa tua experiência. Sim, eu tenho uma filha de 13 anos, né? E o que eu posso falar, claro, sobre amamentação, né? Sobre alguém que esteve do lado da mãe dela, né? É que no início foi um pouquinho difícil, né? A mãe dela sentia muitas dores, né? Durante uns 15 dias, né? E eu lembro que depois que passou esse período, né? Foi muito tranquilo. A Bianca mamou durante 1 ano e 3 meses, né? E é uma menina que tem uma saúde muito forte, sabe? Ela, né, se gripa pouco, enfim, né? A gente vê que foi um diferencial muito grande para a saúde dela. Paola, Gabriel, vocês estão com um projeto novo aí, o Empírico. Falem um pouquinho sobre esse trabalho. Isso, então esse é o nosso primeiro álbum autoral, formado por nós dois, então nosso formato piano e voz, como vocês estão ouvindo hoje. E é uma alegria estar divulgando esse CD, que foi financiado pelo Financiarte, aqui de Caxias do Sul, e será lançado na Casa da Cultura no dia 17 de agosto. Então, vocês são todas convidados e convidadas para estar presente às 20 horas na Casa da Cultura. Ok, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente escuta mais um pouquinho do trabalho de vocês. Obrigada. Gustavo, de que forma as políticas públicas e até a lei trabalhista, né, pode ajudar as mães nessa questão da amamentação? Eu acho que assim, tem que ter uma cultura de educação, né, da importância desse aleitamento e que a mãe precisa estar com acesso fácil ao seu bebê depois que nasce, para que efetivamente consiga dar esse aleitamento exclusivo que é tão importante nos primeiros 6 meses. A realidade do Brasil hoje passa por dificuldades, mas eu acho que através da rede de saúde e desse apoio que a sociedade pode prestar incentivando ao aleitamento, conscientizar de fato os nossos políticos para que isso possa ser estendido de uma forma mais adequada e de fato, a amamentação não fique restrita a poucos dias ou poucos meses por uma questão de necessidade de trabalho, de voltar ao trabalho. Mas realmente é um assunto bem difícil e bem complexo na atual realidade econômica do país, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar, tem que incentivar, né? O que o Gabriel estava falando, a importância dos primeiros dias na questão da amamentação da esposa dele, é uma realidade que a gente vê no hospital, né, Mayra? Mas que a gente precisa não só da equipe multidisciplinar de saúde, mas dos familiares próximos das pacientes, para que elas, naqueles primeiros dias onde é mais difícil e que daqui a pouco esse vínculo vai se quebrar e essa amamentação pode ser interrompida, isso tem que ser bem estimulado para que se continue. Depois que começou a amamentação efetiva, é mais fácil que isso continue por mais tempo. Ok, deixa eu falar um pouquinho mais aqui com a nossa plateia, então. Aqui. Teu nome? Andréia. Andréia, tu é psicóloga, né? Sim. Até que idade, então, que é aconselhado que a criança mame? A gente fala um pouquinho sobre isso antes, na tua visão, então. Na psicologia, é muito incentivado até os 6 meses, né? Mas sabe-se que tem ali todo um incentivo de mais tempo, né? Porque nós voltamos, assim, o nosso entendimento, o nosso incentivo, voltados ali às fases iniciais do desenvolvimento. Então, para nós, seriam até os 6 meses, né? Ok. Larissa, tu é doula, isso?
Uma série de coisas, mas em primeiro lugar eu sou mãe da Helena e da Luísa, né? A Helena com 7, a Luísa com quase 3. Sou fonoaudióloga de formação universitária e depois do parto da Luísa eu acabei voltando o meu olhar para essa questão da maternidade e aí eu fiz a formação de doula pós-parto, educadora perinatal, consultora de amamentação e estou terminando agora uma formação em disfagia infantil. E o que faz uma consultora de amamentação infantil? A consultoria da amamentação ela ainda não é considerada uma ocupação e nenhuma profissão, né? Mas ela é multidisciplinar. Então, qualquer profissional da área da saúde pode fazer a formação em consultoria da amamentação. E existe uma certificação internacional também para quem trabalha com amamentação, que tem uma série de carga horária, cursos na área, enfim, né? E o consultor de amamentação, então, ele é o profissional especializado em ajudar, né, as mães nessa fase da amamentação. Tanto dando informações antes no pré-natal, quanto intervindo, né, na questão dos primeiros dias, quando desce o leite, que geralmente é a fase mais complicada do aleitamento, como o Gabriel colocou. Geralmente os primeiros dias são cruciais. Outro ponto de bastante dificuldade é ali nos 3 meses, quando está voltando a licença maternidade, né? Então o consultor de amamentação ele ajuda em todas essas fases e inclusive na questão do desmame, né? Quando algumas mães têm dificuldade em saber qual é o melhor momento, como seria esse desmame, qual é a melhor maneira de fazer esse desmame, o consultor tem toda essa bagagem de informação a respeito disso. E eu uni, né, a formação de fonoaudióloga que eu já tinha, né, então eu ainda tenho um plus a mais porque toda a questão sensório-motora oral do bebê, né, então eu consigo avaliar se a sucção está efetiva, eu consigo orientar as famílias com os bebês que têm alguma síndrome, alguma dificuldade de sucção para fazer exercícios específicos para que eles consigam mamar no peito, né? Como fazer isso. Então, o consultor de amamentação tem essa atuação bem ampla com relação a isso, né? E, Larissa, tem um importante evento que vai acontecer, né, nos próximos dias. Fala um pouquinho sobre esse encontro. Então, a Prefeitura de Caxias do Sul fez toda uma programação, né, a respeito da Semana Mundial da Amamentação nos postos de saúde, nas UBSs, né? E eu participo de 2 grupos de mulheres, que um é o Nascer Sorrindo Caxias, que é um grupo de apoio ao parto humanizado, e o outro é a Mamíferas, que é um grupo de WhatsApp que a gente formou para a gente trocar dúvidas, sugestões, para a gente se apoiar, também com relação à amamentação, mas toda essa questão do ser mãe, da educação dos filhos, do apoio mesmo. Se formou uma rede de amizades que começou muito despretensiosamente e acabou se tornando realmente quase uma família. E aí a gente comentou, olha, tem a Semana de Amamentação, quem sabe a gente faz um mamaço, né? Porque a gente vê muitos mitos e muitas coisas irreais com respeito à amamentação, inclusive o tempo que ela deve durar, né? Então, a gente resolveu fazer esse mamaço justamente para conscientizar as mães que, na verdade, elas podem e devem amamentar onde elas quiserem, como elas quiserem, pelo tempo que ela e o bebê acharem que está bom para os dois, né? Então, o mamaço tem esse intuito de informar e de promover esse apoio para essas mulheres. A gente vai ter camisetas lá, a gente vai fazer na hora camisetas a respeito do tema da amamentação. Vai poder ser escolhido a frase, vai ter bottoms. A gente vai fazer também orientação a mães que tiverem alguma dúvida com relação à amamentação. Tem eu que vou estar orientando, tem uma colega minha que é facilitadora da amamentação também, tem mais uma outra consultora. Nós vamos estar em várias mulheres nessa frente justamente para que a gente traga à luz a esse assunto que é tão importante para a saúde das mulheres e das crianças. No Parque dos Macaquinhos, às 2h30 da tarde, nesse sábado. Estão todos convidados. Você é enfermeira, né? É possível estimular a produção de leite no caso de mães que têm pouco leite ou que não têm leite? Sim, com certeza. Como o Dr. Gustavo e a doutora Mayra falaram anteriormente, a produção de leite ela é feita através do estímulo, né, da sucção do bebê, então, no mamilo, na mama da mãe. Mas tem outras dicas que nós podemos dar para essas mães que estão amamentando e estão passando por essa dificuldade do pouco leite, que é ter uma boa alimentação saudável, ter uma boa ingesta hídrica, então beber bastante água vai auxiliar também, e compressas quentes nas mamas também ajudam na produção do leite.
Ok. Tem mães aqui no estúdio também, deixa eu falar um pouquinho com elas. Aqui. Teu nome? Camila. Camila, tu tem trigêmeos. Isso. Como é que é esse desafio, essa experiência de amamentar trigêmeos? Olha, foi uma descoberta para mim, porque nunca que eu tinha pensado em ter trigêmeos, né? Quando elas estão mamando, é estranho, vamos dizer assim, é estranho, porque eu boto as duas juntas para mamar e a outra tem que esperar, né? Porque ou mama depois com complemento. Como eu queria amamentar somente com o peito, né? Complemento eu não gosto muito, eu queria só amamentar com o peito, mas não é possível, né? Elas ficam com fome e é prazeroso para mim e prazeroso para elas ver o rostinho delas, né? Ficam faceira, né? Quando eu termino de mamar. E é isso, né? Prazeroso para nós três. Mas dá trabalho também, né? Não, dá trabalho e não dá. O meu marido me ajuda bastante, de 3 em 3 horas. Minha mãe também ajuda. Só que cada dia é uma nova descoberta, né, pra gente, né? Claro. Vou ouvir outros casos aqui. Aqui. Teu nome? Bruna. Bruna. Como é que é a amamentação? Como é que foi? Como é que é a amamentação para ti? Fala sobre essa tua experiência. No começo foi um pouco difícil, porque o meu peito tinha o bico invertido, né? Então ele pegava, mas não tinha o biquinho formado. Era até um pouco dolorido no começo. Com o passar do tempo, foi ficando mais prazeroso, né? Porque a partir de então ele tomava mamar nos dois. E é um momento único para mim como mulher e como mãe, né? Poder estar amamentando ele. E o vínculo que a gente cria é bem forte. Para filho. Sem falar na saúde dele, né? Ele pegou uma gripezinha a semana passada. Até então ele nunca tinha pego nenhuma gripe, não tem nenhuma alergia. A saúde dele realmente é bem forte. E eu acredito que seja em relação a isso. Okay. Amamentação. Obrigada. Aqui essa pequenininha. Tudo bem? Teu nome? Tudo. Marta. Marta, como é que é a amamentação para ti, essa experiência? É importante? Muito importante, tá? No início eu tive um pouquinho de dificuldade, porque a Estela dormia bastante e acabava perdendo tempo, o intervalo era muito. Ela dormia até 4 horas e também pela minha primeira vez, né, de ser mãe, eu não tinha aquela preocupação de estar dando mamar em 2 e 2 horas e ela dormia até 4. Então ela teve um pouco de dificuldade para ganhar peso, mas agora, quando eu tive a consulta, fui essa amamentação no HG com a Priscila, aí daí facilitou mais, com 20 dias ela já ganhou 800 gramas, então aí me ajudou bastante. Então agora ela mama bem, ela mama em menos de 1 hora, até demais, e agora ajudou bastante, que ela ganha peso certinho, e é isso aí. Okay. Obrigada. Muito obrigada. Tem mais uma aqui que inclusive está mamando, né? Pode deixar que eu segure para ti? Quer que eu segure? Obrigada. Teu nome? É Camila. Camila. Como é que é para ti esse processo da amamentação? Se interessou mais pelo microfone. É uma coisa maravilhosa poder amamentar ele. É o amor líquido, né? Que a gente gosta de dizer. E no começo realmente é difícil, a gente tem que ter paciência, tem que ter cautela, a gente precisa de orientação, de uma rede de apoio. Mas depois que o nenê pega o jeito e a gente também, dá vontade de nunca mais parar. É uma pena que eles crescem e a gente tem que acabar, né, perdendo esse vínculo mais tarde, mas é uma coisa muito boa. Muito bom mesmo. Ok, muito obrigada. Mayra, e as mães que acabam tendo que oferecer para os seus filhos o leite em pó? Fala um pouquinho sobre. Antes de te responder isso, me chamou a atenção com essas mães que estão aqui e algumas mães do vídeo que foi passado, que existe uma situação comum, a dificuldade inicial na amamentação, né? Aquela colocação, eu não tive leite. Certamente boa parte dessas mulheres que alegam que não tiveram leites foram mães que não tiveram apoio e proteção ao aleitamento materno, não tiveram assim pessoas
da família, pessoas em termos profissionais também, que auxiliassem nesse momento tão importante. Então, esse depoimento diz tudo o que a gente realmente sente, as dificuldades, a dor na amamentação. Geralmente é o bebê que não está fazendo uma pega adequada, não está se posicionando adequadamente, e isso faz com que muitas vezes a amamentação acabe se perdendo, e aí entra a utilização da fórmula infantil. A fórmula infantil, ela é um alimento assim, em situações especiais, em alguma situação em que a mãe realmente não possa amamentar, e são pouquíssimas as situações em que a mãe não pode amamentar, algumas infecções, mãe soro positiva seria uma das situações, uma das poucas situações, excepcionalmente alguns medicamentos. Então, nessas situações, a fórmula é uma opção adequada quando ocorre alguma dificuldade na amamentação. Mas vale colocar bastante, enfatizar bastante isso, quer dizer, muitas crianças que acabam indo para a fórmula, na realidade, se essas mães tivessem tido mais proteção, mais apoio, mais orientação, certamente esses bebês não teriam ido para a utilização de um leite artificial, necessário em alguma situação, mas certamente não da fórmula como a gente vê no dia a dia eles serem utilizados. Ok, tá certo. E o Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser conferir mais os nossos programas, acesse o nosso site uxtv.com.br. Agradeço a participação de todos os convidados. Vocês ficam aí com um pouco mais do som da Paola e do Gabriel. Nos vemos numa próxima. Até lá! Hoje é um dia de verão e o que eu quero é uma sombra e nada pra fazer. Quero os pés na areia e o violão. Problema eu não quero não. Coco gelado, o celular desligado. Se me ligarem não vou atender. Estou na terapia do sol, repondo vitamina D. Corpo molhado de água salgada, minha alma lava. Água salgada lava, minha alma lava. Tudo que eu quero é sentir-me bem, deixar a brisa em meu rosto, levar aquilo que não importa pra ser um pouco mais feliz. Abrir a porta pra voz que vem e me diz: você precisa descansar pra mente não pirar, pra mente não pirar. Precisa descansar, descansa. Precisa descansar da rotina que pega todo dia. Cansa, precisou descansar, descansa.